Shabbat Shalom. Nesses dias, nessa semana, uma sinagoga com a irmã da área, e certamente entre outras sinagogas com as irmãs da nossa área, ou sinagogas de modo geral, em Porto Alegre, informaram seus frequentadores, seus associados, seus amigos, que o Shabat presencial não iria acontecer em função da calamidade, da catástrofe das enchentes. Antes da Covid, da pandemia, talvez esse termo Shabat presencial sequer existisse. Com a pandemia, a descoberta da possibilidade do streaming de modo mais efetivo, passamos a ter essa denominação Shabat presencial. Mas uma vez passada a pandemia, talvez estaria muito longe da gente conceber que o Shabat presencial não iria acontecer. Mas não acontece no Rio Grande do Sul. E ao ouvir isso, ao compartilhar com amigos, conhecidos, me veio o salmo que a gente recita no nosso Kabbalat Shabbat, e outras sinagogas igualmente recitam, Adonai Lamabul Yashav. Em seu trono estava Adonai nos dias do dilúvio. Ainda que se refira ao dilúvio bíblico da época de Noé, traz um alerta que dilúvios, enchentes, catástrofes acontecem. E diante do fato de acontecerem, a gente se indaga. Por que acontece? Qual é a causa? Natureza descontrolada? Fatores do meio ambiente? Fruto da devastação humana? Por que acontece? Quando a gente se faz essa pergunta, a gente pode encontrar na nossa porção da Torá semanal uma sugestão para a nossa reflexão. Diz a Parashá da nossa porção da Torá: quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer árvore para usufruir de seus frutos, considerem seus frutos como proibidos. Isso é, não colha eles de modo antecipados. Por 3 anos lhes serão proibidos, e não serão, portanto, comidos. No 4º ano, todos os seus frutos serão separados para o júbilo diante de Deus. E somente no 5º ano vocês poderão fazer uso de seus frutos, e assim a colheita vai aumentar. Essa passagem da porção da Torá da Parashá dessa semana nos alerta. Cuidar da natureza. Saber usufruir dos benefícios que a natureza não dá, nos provê. Saber também aguardar o momento certo, não dilacerar a natureza, porque se a gente, no lucro imediato, busca devastar a natureza, depois não tem resultado nenhum. Aqui a porção da Torá diz, cuide, zela, faça um bom uso da natureza. E a colheita vai aumentar. Mas saiba esperar, saiba cuidar. Diante da calamidade que acomete o Rio Grande do Sul, mas que não somente o Rio Grande do Sul, em vários lugares do mundo, a gente pensa, como a Torá já nos alerta para cuidar da natureza e o quanto distante nós estamos da prática desses ensinamentos milenares. A porção da Torá começa com a seguinte afirmação: Kidoshim tihiu ki kadosh ani, Adonai Elohim. Vocês todos serão santos, porque eu, Deus, sou santo. Ao ler isso, brota uma preocupação.
nós somos santos, como Deus é santo, então se Deus é onipotente, nós também somos santificados com a onipotência. Será que esse sentimento de onipotência não provoca ações que dilaceram a natureza e criam mortes que poderiam ser evitadas? O que essa passagem da Torá quer nos ensinar? Que somos iguais a Deus, portanto, destituídos da nossa falível humanidade, podemos nos arvorar à prepotência absoluta? Ou talvez haja um ensinamento aqui, que a ideia não é que a gente seja santificado como Deus é santificado, mas que a gente busque se igualar à dimensão divina na retidão das atitudes. E aí é uma tradução que diz: se você agir de modo correto, com integridade, se você então buscar essa santidade e fizer isso de modo permanente, constante, ao longo de toda a tua jornada da vida, então você está se aproximando, sem ser exatamente igual à dimensão divina. Essa é a nossa tarefa. Reconhecer a nossa falibilidade humana, uma constante falibilidade que nos convoca a aperfeiçoar e agir de modo íntegro, correto, com retidão, inspirados pela dimensão divina. E aí, a tradução ainda na sua interpretação afirma: se vocês seres humanos agirem assim, então aí Deus será santificado. Ou seja, a santificação de Deus depende da ação humana. É uma inversão. Não é Deus que é absolutamente santificado. Deus será reconhecido como sagrado enquanto as atitudes humanas assim elevarem o nome divino. Somos, portanto, o motor que permite a essência divina acontecer nesse mundo. E essa porção da Torá ainda traz procedimentos, leis, e que mesclam o plural com o singular. Por exemplo, é dito nessa busca da atitude retilínea: não roubem, não negociem de modo enganoso, não ajam de modo falso um com o outro. E a mensagem é para vocês, no plural, porque é através do vínculo, através da conexão, é por meio do elo que estabelecemos que atingimos uma santidade que vai então engrandecer a dimensão divina. Porém, há um problema adicional. Se tudo fica no plural, vós, alguém pode dizer: não é comigo, é com ele, não comigo. Então, em dado momento, a porção da Torá vai mesclar: não engane, e vai falar para você no singular, ou seja, para cada um de nós. Não engane o seu próximo. Não cometa o roubo, você no singular. Não insulte o surdo, nem coloque um obstáculo diante do cego para que nele ele venha tropeçar. Essa capacidade de trazer a responsabilidade para si e fortalecer os elos num conjunto de convivência coletiva que cria a santidade. E que possamos, através dela, minimizar as mazelas que acontecem, as catástrofes, as calamidades. Quando a comunidade judaica do Rio Grande do Sul, quando a nossa área, quando tantas pessoas da sociedade civil estão engajadas em minimizar a dor daqueles que sofrem, estamos trazendo um pouco mais de santidade a esse mundo tão devastado. E que isso nos levante, apesar das notícias serem deprimidas. Nos levante para que a gente não afunde diante da calamidade e faça emergir esse desejo milenar que nos acompanha de Shalom. Shabbat Shalom.